Olá, você que já participa do nosso projeto ES 3.0 online da Igreja Adventista do Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. É muito bom ter você aqui de novo com a gente, mais um trimestre novo começando, e esse trimestre é diferente dos outros. Esse trimestre nós vamos estudar, óbvio, nós vamos estudar a Bíblia, mas nós vamos estudar a Bíblia na prática. O tema desse trimestre é testemunho. Nós já estamos vindo aí numa pegada de estudos de profecia desde o início do ano passado, quando nós estudamos a lição que tratava do Apocalipse. Depois, ao longo do ano, nós estudamos a lição de Neemias e Esdras, que tem tudo a ver com o livro de Daniel, com as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Depois nós estudamos o livro de Daniel no princípio desse ano. No trimestre passado nós estudamos sobre como interpretar as Escrituras. E agora, nesse trimestre, nós vamos poder ter a oportunidade, o privilégio de estudar como aplicar todo esse conhecimento que a gente adquiriu para falar para as pessoas. Pois é, o tema desse trimestre é testemunho, fazer amigos para Jesus. E agora você vai ter a oportunidade de usar todo esse conhecimento adquirido para falar dessa verdade, desse amor, da salvação em Cristo Jesus para aqueles que não o conhecem. E sabe, o que deve nos motivar a isso? A lição de hoje fala exatamente desse tema. Hoje é dia 2 de julho, quinta-feira, e a gente vai estudar sobre o que deve nos motivar a isso. E sabe, se você foi desbravador um dia, você sabe do que eu estou falando aqui. O lema dos desbravadores nos responde. Você sabia que o lema dos desbravadores foi retirado de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14? E diz assim: o amor de Cristo nos motiva. Ou o amor de Cristo nos constrange. Na minha época era constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morremos. Verso 15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vive por Jesus hoje? Pois é. Viver por Jesus, viver para Jesus significa falar desse amor. O amor de Jesus é que nos motiva a falar. Quando a gente não fala, a gente sufoca a nossa verdadeira vida espiritual, a gente sufoca o Espírito de Deus que nos constrange, que nos motiva, que nos incita a falar de Deus para as pessoas. Constranger é isso, motivar é isso, é nos incitar, nos motivar, nos levar a fazer algo. Você tem feito isso por Jesus? O seu amor por Ele, imagina o Deus Criador de todo o universo, galáxias, planetas, estrelas inumeráveis. Ele criou todas as coisas e Ele veio aqui morrer por você. E se isso não te motiva a falar de Deus, eu não sei mais o que pode te motivar. E sabe, esse amor que nós podemos reconhecer nos atos de Cristo, na vida de Jesus, é que nos leva a falar para outras pessoas. Sabe? Paulo, ele continua no texto, agora no verso 18, ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Você tem um ministério, reconciliar o mundo com Deus. Deus te deu esse ministério. Anjos desejavam fazer isso e Deus não deu esse privilégio aos anjos. Deu esse privilégio a você. E diz assim, a saber, verso 19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Louvado seja Deus, porque Ele não imputa na minha vida o meu pecado, mas em Cristo Jesus Ele me perdoa. E nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Você é um embaixador, você é um diplomata do céu. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você já parou para pensar nesse texto? O Paulo está dizendo o seguinte: é como se Deus pessoalmente falasse para as pessoas, falasse para aquela pessoa que você está testemunhando. É como se Deus ele te usasse como um vaso escolhido, como um instrumento, e ele pessoalmente estivesse falando para aquela pessoa. Você é usado para que Deus fale pessoalmente para aqueles que estão ouvindo a verdade através de você. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Sabe, Deus nos dá a oportunidade de falar da verdade para as pessoas. Existem tantas pessoas que precisam ser salvas. E esse amor que nós reconhecemos em Cristo e que nós temos por Ele, por tudo que Ele fez por nós, Ele deve nos constranger, Ele deve nos levar a falar de Jesus para as pessoas.
Você tem se permitido falar de Jesus para as pessoas? Eu quero terminar essa lição com dois textos. Um está no Lar Adventista, página 425, diz assim: o amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro age pelo profundo amor ao Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. O amor de Jesus deve fazer com que nós amemos uns aos outros. Precisamos ter paixão pelas almas. E o ato de testemunhar não é só através da fala. O ato de testemunhar é através dos nossos atos. Quando eu cheguei na igreja, tinha um texto que dizia assim, um jargão: os seus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Os seus atos estão falando mais alto do que você fala? Os seus atos estão mostrando Jesus para as pessoas? Que possamos fazer um pacto hoje com Deus. Senhor, vamos orar. Vamos fazer um pacto com Ele. Eu quero orar com você hoje. Não costumo fazer isso na lição, mas eu estou com desejo de orar com você hoje. Vamos orar a Deus e fazer um pacto com Ele. Oremos. Senhor nosso Deus, que hoje, a partir de hoje, o Senhor nos permita testemunhar para pelo menos uma pessoa todos os dias, até o fim das nossas vidas. Usa-nos como embaixadores teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te use para a glória dele. Amém.